Esportes, hoje, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todos os destaques do time do seu coração. Liga dos Campeões, 4 partidas definiram os primeiros classificados dos playoffs das oitavas de final. Na Inglaterra, o Newcastle venceu o Karabakh por 3-2. Na Espanha, o Atlético de Madrid derrotou o Clube Bruges por 4-1. Na Itália, a Inter de Milão foi surpreendida pelo Bodo Glimt da Noruega por 2-1. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen garantiu a vaga após empatar sem gols contra o Olympiacos da Grécia. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Hoje tem Bugrão em campo, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, ótimo dia para quem acompanha o CBN Esportes, Copa do Brasil, segunda fase, e o Guarani enfrenta o Castanhal em jogo único. Quem vencer avança para a terceira fase. Em caso de empate, aí a decisão da vaga vai ser definida nos pênaltis. Guarani que fez o último treino ontem lá no estádio Modelão, na cidade de Castanhal. E em relação à escalação que o técnico Matheus Costa deve colocar em campo, um time bem ofensivo, com o meio-campo com Isaac e Cauã Jesus, e o trio ofensivo que estava sendo escalado na disputa do Campeonato Paulista. Série 2, Inter de Limeira e 15 de Piracicaba voltam a campo hoje. O 15 enfrenta o Taubaté no Vale do Paraíba às 8 horas da noite. Uma vitória do Inhoquim praticamente confirma a classificação à próxima fase. Em Limeira, também às 8, a Inter recebe o Osasco Sporting. Leão precisa da vitória para continuar vivo na luta pela vaga. Hoje tem Campeonato Brasileiro, quem tem destaques é Fábio Scheib. Bom dia pra você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, abertura da 4ª rodada, hoje 6 jogos, tem Bragantino, Atlético Paranaense, o Remo enfrentando o Internacional, o São Paulo vai até Curitiba para pegar o Coritiba no Couto Pereira, o Corinthians joga contra o Cruzeiro lanterna da competição com apenas 1 ponto, tem Grêmio e Atlético Mineiro ainda sem o técnico Eduardo Rodrigues, e o Palmeiras tenta manter a liderança encarando o Fluminense na Arena Barueri. Série A3, abertura da 9ª rodada da competição, às 3 horas da tarde, União Barbarense enfrenta o São Bernardo no ABC. Em Franca, às 7h30 da noite, o Rio Branco joga contra a Francana. A Itaperense joga amanhã contra o Rio Claro em casa. E agora mais um destaque de Antônio Lupe, que está no Majestoso, porque já tem a apresentação de mais reforços da Ponte, Lupe. Exatamente, Júlio. Aliás, vou ter que rasgar o meu portunhol, porque daqui a pouco Saravia, uruguaio, e também Palácios, jogador que veio da Colômbia, serão apresentados hoje aqui no Moisés Lucarelli. O Palácios estava no Bragantino, colombiano. Já o Saravia vai ter a primeira experiência no futebol brasileiro, e a gente traz todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no CBN Esportes, direto do Moisés Lucarelli. Copa Libertadores, Bahia e Botafogo decidem o futuro na competição. Tricolor de Aço recebe o O'Higgins do Chile. No primeiro jogo, os chilenos venceram por 1-0 e no Rio de Janeiro, o Botafogo recebe o Nacional Potosí, 9h30 da noite. O Alvinegro tem que vencer por 2 gols de diferença para seguir na competição. No primeiro jogo, os bolivianos venceram por 1-0. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Quartou, tudo bem, Carlão? Quartou, Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Olha, surpreendente, eu pelo menos. Você apostou em Cauã Jesus, Júlio Nascimento? Eu não, eu já sou um pouco mais retranqueiro, né? Até nos meus games também, eu gosto de uma retranquinha. Eu achei que o Guarani iria jogar, quer dizer, ainda posso vencer esta batalha das escalações, das prévias, mas surpreendente, o Cauã Jesus mostra que o técnico Matheus Costa vai querer impor um ritmo logo no início do jogo para quem sabe marcar um gol e já definir a situação do Guarani hoje contra o Castanhal pela Copa do Brasil a partir das 3 na CBN, às 3h30 a bola rola lá no Pará. Boa, Carlão de Freitas. Aliás, Antônio Lupe muito sagaz, né? Sempre prestando atenção nas entrevistas, pensou essa possibilidade do Cauã Jesus ao lado do Isaac que ano passado ele jogava, né, nessa função de camisa 8, né? Ele e o Diego Torres alternavam, né, Carlão, como o tal do segundo volante, que foi polêmico até durante parte da Série C. Vamos aguardar. CBN Esportes no ar, você pode participar através do nosso WhatsApp 99186-9070, 99186-9070.
código de área é o 19. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11 e 12. CBN Esportes Campinas. Cervejaria Campinas, confiança de verdade, cerveja de respeito. Beba com moderação. Nipônica Fest, o momento certo para transformar planos em conquistas na Toyota Nipônica. É hora de sair de Toyota Zero, com condições especiais pensadas para você. Modelos com até 10 anos de garantia e recompra garantida. Tudo isso com a solidez de um grupo que constrói confiança todos os dias. A escolha certa começa com a Nipônica. Acesse niponicaveículos.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado, às 10 da manhã, na CBN Campinas. Campinas vai ser a capital do vôlei durante a última semana de fevereiro. O ginásio do Taquaral vai ser o palco do Campeonato Sul-Americano de Clubes. E o Vôlei Renata estreia quarta-feira, dia 25 de fevereiro, às 8 horas da noite, contra o Murano do Chile. E as emoções do jogo você acompanha aqui na CBN Campinas, com Rafael Pio e Renata Rondini. Sul-Americano de Vôlei é aqui na CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Senador Saraiva em Campinas. O nosso ouvinte perde tempo, principalmente na pista da direita, por conta das obras que estão acontecendo na região do Mercado Municipal. Atenção, então, para acessar a Benjamin Constant. Seguindo pela João Penido Burnier, a condição é melhor para seguir em direção da Andrade Neves. A Andrade Neves tem movimentação intensa chegada para Barão de Itapura, para quem vai em direção do Castelo, e também na Barão de Itapura, principalmente da rodoviária até Andrade Neves, e mais à frente, chegada já para a Avenida Brasil. Trazendo informações também da Zeferino Vaz, 2 pontos com obras, um desses pontos no quilômetro 126 em Paulínia, para seguir em direção de Campinas, tem uma interdição parcial. Atenção também na região do Real Parque, já aqui no trecho de Campinas, região do quilômetro 116. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. O Mário volta aqui na programação da CBN, agora 11h15. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h17. Hoje tem Guarani em campo, 3h30 contra o Castanhal. Transmissão da CBN a partir das 3h da tarde, transmissão sem delay. As imagens, inclusive, você vai poder acompanhar no ge.globo/Campinas. Imagens exclusivas da partida pela Copa do Brasil, lá no Modelão, em Castanhal. Estádio acanhado, clássico, né? Então o Guarani tem esse desafio, já garantiu 830 mil nos cofres. E aí, se avançar, mais 950 mil reais na conta, Antônio Lupi. Rapaz, 950 mil na conta, Júlio, eu conseguiria resolver 5% dos problemas, né, do que eu tô devendo na praça. Mas aí é um assunto que não interessa ao torcedor do Guarani, quanto o Antônio Lupi tá devendo aí para empresas, né, lojas de artigos esportivos, lojas de armários, colchões e tudo mais. Deixa isso quieto. Bom, o Guarani vai conquistar essa bolada, né, 950 mil reais em caso de classificação hoje contra o Castanhal. Jogo único da segunda fase da Copa do Brasil. A partida acontece às 3h30 da tarde. Muita gente se pergunta, mas por que esse horário? Porque o estádio Modelão, ele não tem a iluminação. Por isso, o jogo precisa ser no período da manhã, com o sol trabalhando bastante. E olha que lá no estado do Pará, a umidade muito forte, né? Inclusive lá em Belém, o pessoal marca encontros antes ou depois da chuva. Isso é uma curiosidade engraçada, porque em Belém, né, no estado do Pará, praticamente todos os dias chove num período do dia. Então, por isso que o pessoal brinca, né? A gente se encontra depois da chuva ou antes da chuva, que costuma cair, inclusive, bem pertinho da hora do jogo, 3h30 da tarde. O Guarani, que ontem fez um treinamento no local da partida, né, no estádio Modelão, ou em um anexo ali próximo ao estádio, e encerrou essa preparação para o duelo pela Copa do Brasil. Jogo único, quem passar avança, empate leva a decisão para os pênaltis. O Mirandinha, atacante, que aliás deve ser confirmado no time titular, antes do embarque para Belém do Pará, falou a respeito das sondagens, ele que tem sido alvo de equipes, né, que disputam Série B, inclusive Série A de Campeonato Brasileiro, falou como é que ele está com pensamentos de permanecer no Guarani, mas também projetou esse duelo contra o Castanhal pela Copa do Brasil. Com o meu momento aqui no Guarani, lógico que a gente queria ter classificado para a próxima fase, mas Deus sabe todas as coisas, não foi o momento, então... Mas eu fico feliz. Em relação disso de proposta, eu tento não procurar saber, deixo com o meu empresário, com o meu pai, são as pessoas de confiança que cuidam desse fora de campo para mim. E eu estou muito feliz no Guarani. Espero continuar fazendo uma grande história aqui no clube, para que a gente possa conquistar os nossos objetivos esse ano. A gente sabe da cobrança que a gente tem em fazer gol, atacante vive de gol, e nesse Campeonato Paulista, o nosso ataque não foi tão eficiente como deveria ser. A gente se cobra muito, treina a finalização depois dos treinos, tenta procurar melhorar para que a gente possa fazer mais gols e ajudar a equipe a conquistar os objetivos. Sim, já vivenciei alguns momentos na Copa do Brasil, já fiz gol na Copa do Brasil. A gente sabe que é uma competição muito difícil, onde não tem favorito. Talvez a equipe menor pode ganhar de um time de Série A, outra de Série A ganhar do time menor. A gente sabe que não tem favorito, então a gente tem que ir para lá, em Castanhal, fazer o nosso melhor com as ideias prontas, para que a gente possa fazer um bom jogo e com os pés no chão, se Deus quiser, conquistar a classificação. Bom, tá esse então o Mirandinha, atacante do Guarani. Em relação ao time que o técnico Matheus Costa vai colocar em campo, né? Não tem o Natan Melo, que saiu machucado contra o Palmeiras na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, né? No empate em 1-1 lá na Arena Barueri. E pelo que a gente apurou, o Cauã Jesus deve permanecer como camisa 10 e o Isaac, que estava suspenso
na partida contra o Palmeiras, assumir aí a camisa de número 8, jogando um pouquinho mais recuado, mas ajudando também o Cauã Jesus nessa questão da armação. Então, o provável time do Guarani com o Kaique França no gol, na direita ainda o Rafael Rodrigues, o Cicinho não deve continuar no estádio Brinco de Ouro da Princesa, até porque tem contrato agora até o fim do mês de março. Na zaga, o Maurício Antônio junto com o Jonathan Costa, e na esquerda o Emerson. No meio campo, a presença do William Farias, do Isaac e Cauã Jesus. No ataque, Mirandinha, Luca e Guilherme Parede. É o time do Guarani que vai em busca da classificação e também dessa bolada aí de R$950 mil. Lembrando que na próxima fase, o vencedor do confronto entre Castanhal e Guarani já sabe que na próxima fase enfrenta o vencedor de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e o Lagarto do Sergipe. Júlio. E aí, Carlão, aprofundando mais, né, sobre essa possibilidade de escalação do Guarani com o William Farias, Cauã Jesus e Isaac no meio campo. É surpreendente até pelas ideias do técnico Matheus Costa e por ser um jogo único fora de casa, né, Copa do Brasil. Tudo bem que é o Guarani, é o forte Guarani, campeão brasileiro, Série A1 de Campeonato Paulista, ele tem que se impor, né, tem que fazer prevalecer tudo isso. Mas por ser um jogo só, eu imaginava um Matheus Costa assim, vou esperar um pouquinho, vou entender, né, o gramado lá do Modelão, vou entender como que vai ser a atitude a postura do Castanhal nos primeiros minutos. Então eu esperava um Guarani mais retraído, eu esperava a escalação aí de um jogador para uma compactação no meio campo, mas não, ele coloca o Cauã como um 10 e o Isaac como um 8. Interessante, hein, esse posicionamento do Isaac. Eu não tô comparando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, certa feita o Ganso, com toda a qualidade dele, ele não conseguia, né, colocar velocidade no jogo dele, né? Como não consegue, infelizmente, eu digo isso. Então, eu acho que o Diniz chegou a colocá-lo como um 8 ali e deu certo em algum momento no Fluminense, deu certo. Guardadas todas as proporções do mundo. O Isaac é um cara que a gente aposta todo ano e não tem correspondido. E é um jogador de talento. De repente, como um 8 ali, um segundo volante, fazendo a saída de bola, qualificando essa saída de bola e tendo esse diálogo com o Cauã Jesus, pode dar resultado. Pode dar fruto, é uma experiência. Se o Matheus treinou ontem e deve permanecer com essa escalação para o jogo de hoje, sinal de que ele gostou. Então a gente espera aí que o Isaac possa se reinventar numa posição ali de um segundo volante ou de um terceiro homem de meio campo para ajudar na criação ao lado do Cauã Jesus. Mas jogo duro, viu, Júlio? O Guarani é o favorito, eu acho que tem a obrigação de se impor, mas jogo duro. O Castanhal vem aí de uma eliminação na semifinal do Parazão, jogando contra o Paysandu de igual para igual, vai jogar em casa, torcida do lado, né? A gente não sabe as condições do gramado, o ambiente do estádio, então é um jogo duro. De repente, o Guarani, com a qualidade dele, fazendo um gol no início e tal, ele pode fazer com que o jogo fique mais tranquilo, mas em princípio eu acho um jogo duro, porém com o favoritismo bugrino. Ao que tudo indica, o Guarani vai pra cima, Fábio Scheibe. Eu tô com o Carlão nessa. O Guarani tem a obrigação de vencer hoje, passar do adversário, né? Apesar das condições desfavoráveis lá, o campo acanhado também, um time do Castanhal querendo mostrar valor também, sabe que tá enfrentando um grande clube brasileiro também. O Guarani quer mostrar também para ter algumas oportunidades dos atletas também futuramente, mas o Guarani tem totais condições de vencer lá no Pará e mais que isso, quase uma obrigação também pelo jogo que fez contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista que o Guarani fez, pelos objetivos nessa temporada que visa o acesso da Série C. O Guarani, até justamente para dar mais moral para a equipe, tem essa obrigação de vencer e além disso também tem o retorno financeiro que é muito importante para os cofres do Bugre, a porta aí batendo de uma Série C, o Guarani necessitando dessa grana também, mas eu acho que o Guarani, pensando na temporada 2026, não pode deixar passar essa oportunidade de classificação, viu, Julião? É isso. Júlio. Pois não, Lupi. Ontem à tarde, né, a gente conversava muito porque nós tivemos, não foi uma discussão dessa questão se o Mirandinha foi bem, Mirandinha não, o Cauã Jesus, se ele foi bem ou não contra o Palmeiras. Aí você falou, mas ele foi bem por quê? Nós tivemos aí ontem no programa uma pequenina discussão, não chegou a ser uma discussão acalorada, mas aí, por que eu sugeri ontem essa possibilidade de escalação? Porque o Matheus Costa, na coletiva, quando foi justificar a presença do Cauã Jesus no jogo contra o Palmeiras, ele elogiou o atleta durante toda a pré-temporada,
as sessões de treinos, né, do Cauã Jesus, que estava ali esperando a posição. Ele era a terceira opção, né, para essa vaga no meio-campo, Isaac, o Diego Torres, e aí ele recebe a oportunidade. No duelo contra o Palmeiras, e foi o próprio Matheus Costa que falou isso, quase todas as jogadas ofensivas passaram pelos pés do Cauã Jesus, e ali naquele momento eu falei, cara, eu acho que ele, sem contar aí com os dois 10 de qualidade que vivem momentos ruins, tanto o Isaac quanto o Diego Torres, ele aposta então no Cauã Jesus e vai colocar essa dobra aí com o Isaac. Mas por isso que ontem eu cogitei essa possibilidade. Boa, Lupe. Deixa eu atender aqui os nossos ouvintes. Bom dia, amigos da CBN. Estou confiante numa vitória do Guarani. O torcedor já está cansado de decepções. Abraços. O JP de Moraes. Pugrão, bom dia, Júlia, equipe. Paulo do Vila Vitória. Gostaria de saber do Lupe, se o atual técnico da Ponte, que não ofereceu para o que saiu. Não entendi, Paulo. Ele conclui aqui que o Bugre vai ganhar. Puder reformular aqui, eu repasso para o Lupe na hora da Ponte aqui. Abraço aqui para Maurício Lima, lá em Americana. Hoje tem Rio Branco contra a Francana. O Tigre invicto a 4 jogos. Escreve aqui. Bom dia a todos da CBN. A tabela do Bugrino na Série C tá muito boa. Qual a opinião de vocês? Maicon Bugrino, eu também acho que os primeiros 4 jogos são acessíveis. Que já começa com uma viagem bem desgastante, né? Maranhão. Mas é um time que sobe da Série D pra Série C, né? Então também, teoricamente, é um time um pouco mais fraco. O Guarani podendo estrear aí com vitória, que seria importante. Tem que competir, né, Júlio? Eu também acho. Eu acho que a Série C, pelo que o Guarani fez de investimento, pelo que o Guarani contratou, ela é muito palpável com relação a acesso, com relação a título. Eu acho que é possível, sim, o Guarani conquistar. Agora, é ter espírito de Série C. Sabe quem é meu companheiro de futebol? Ele estreou comigo segunda-feira. Fabinho vai ser. Eu tenho certeza disso, que eu tô chavecando ele. Mas lembra de Macaé? Tá trabalhando na empresa agora, né? Léo Macaé? Não, Macaé. Ele participou das campanhas de 2006 do acesso do Guarani. Não lembro, né? Eu era uma jovem criança. E a gente tava batendo uma caixa sobre esse Guarani versão 2026. E o Macaé disse, o Macaé é da bola, o Macaé jogou, viveu aí bons momentos no Guarani. Ele disse, se não competir, não sobe. Pode ter um investimento que tem, pode ter qualquer jogador de um nível legal, mas se não competir, não sobe. Então eu vejo o Guarani como um favorito, sim, na Série C, um candidatíssimo, um potencial candidato. Agora, tem que encarar. Não adianta achar que a camisa do Guarani vai subir sozinha. Não, vai ter que encarar. Encarando, a torcida compra a ideia, aí fica difícil de tirar o acesso do Bugrão. É até engraçado a gente falar isso hoje, né? Até o Fábio Chaib disse, né? Mas é um time que subiu da 4ª divisão para a 3ª, que é o Maranhão. Só que acho que tem muita coisa acontecendo no futebol, e eu vou pegar um exemplo. Ontem, quem assistiu Fortaleza e Maguari, Copa do Brasil, muita gente falou assim, Maguari, Fortaleza, mesmo com rebaixamento, é um time forte. Cara, o Fortaleza suou sangue para ganhar do desconhecido Maguari. Então, acho que também tem investimento. Esse Maranhão, se não me engano, tem um investidor, assim como o Barra de Santa Catarina, que foram os 2 times que subiram. Então essa questão de camisa, de tradição, claro que pesa, mas não ganha mais jogo, não. Não, se não encarar, é igual hoje. Se não chegar lá forte, se não chegar lá com o espírito de competição, espírito de Copa do Brasil, interessado, com responsabilidade em passar de fase, não se classifica. Tem que chegar forte, tem que chegar competitivo, bravo com o adversário para voltar com a classificação. E Série C também, tem que encarar. Blazer, vídeo Flamengo aí, início de temporada. Blazer não chega a lugar nenhum. Além do Maranhão, do Barra, a Inter de Limeira, e quem que foi outro time que subiu mesmo? Maranhão, Barra, Inter de Limeira e... Ixi, agora... Santa Cruz. Santa Cruz, é verdade. Boa, Julião, boa. 11h30, daqui a pouco o Lupe volta lá com o Palacios e Saravia. Eles não apresentaram o Latente hoje, mas estou só. Lembrando que a partir do momento em que eles estão no Brasil, são eles que precisam falar o português e não eu, portunhol. Hasta la vista, 11h30. Antonito. Repórter CBN.
de fevereiro de 2026. 4 de 5 réus acusados da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes receberam pelo menos 3.800.000 reais em salários dos cofres públicos. É o que revela um levantamento produzido pela CBN. Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, o ex-chefe da Polícia do Rio, Rivaldo Barbosa, e o major da PM, Ronald Paulo Alves Pereira, continuam recebendo as remunerações, apesar de estarem presos desde março de 2024. Com parecer pela exclusão da Polícia Militar desde 2019, Ronald Paulo permanece no cargo em virtude da lentidão da Justiça Fluminense. O julgamento ocorre na primeira turma do STF. Hoje, a mãe de Marielle passou mal durante a leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes. As contas do governo registraram um superávit primário próximo de 87 bilhões de reais em janeiro, de acordo com o Tesouro Nacional. O montante ficou abaixo do resultado apurado no mesmo período de 2025. Na ocasião, o valor tinha chegado perto de 89 bilhões de reais. O superávit primário ocorre quando as receitas com tributos e impostos ficam acima das despesas do governo. O resultado foi favorecido pelo comportamento da arrecadação federal, que em janeiro teve o melhor desempenho desde 1995. A inadimplência de consumidores e empresas em empréstimos com recursos livres subiu para 5,5% no mês passado, o nível mais alto desde agosto de 2017. Na modalidade, bancos e clientes negociam as condições das operações. O resultado representa a ligeira alta de 0,1 ponto percentual na comparação com dezembro. Ao mesmo tempo, as concessões de crédito caíram e as taxas bancárias subiram. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu tô todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho pegar, ou até mesmo quer saber como é que tá a condição da via que você utiliza, é só sintonizar aqui na nossa programação. E é óbvio que você também pode ajudar a traçar o melhor caminho para os outros ouvintes. É só você mandar sua mensagem para 991869070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. Além das notícias do trânsito, é óbvio, eu trago para você as principais informações da nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34. Vamos com Leonardo Dudai trazendo informações do futebol paulista. O São Paulo enfrenta o Coritiba nesta quarta-feira, às 19h30 no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, tentando manter o bom início na competição, já que venceu 2 e empatou uma das 3 primeiras partidas, mas sem se descuidar também do jogo de domingo contra o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista, que é jogo único e vale vaga na decisão do campeonato. Por isso, a tendência é que o técnico Hernan Crespo faça algumas modificações na escalação da equipe que jogará na capital paranaense. Isso porque a ideia é não colocar um time reserva em campo, mas evitar que algum jogador chegue demasiadamente desgastado para o jogo de domingo contra o Palmeiras. Portanto, aqueles que estiverem com um nível de desgaste um pouco acima do normal devem ser preservados da escalação titular. Um desfalque certo para o jogo é Danielzinho, meia que foi poupado da atividade desta terça-feira, ainda na capital paulista. Cauli, recém-chegado do Bahia, pode fazer o seu primeiro jogo como titular. Já o Corinthians viaja com todas as suas principais peças para Belo Horizonte, onde joga às 20h contra o Cruzeiro no estádio do Mineirão. Com 2 vitórias e 1 derrota no Campeonato Brasileiro, o Timão tem sábado o Novo Horizontino pela frente na semifinal do Campeonato Paulista. Não há qualquer confirmação sobre a escalação, se será titular ou se alguns jogadores serão preservados pensando na decisão do fim de semana. Da mesma forma, o Palmeiras encara o Fluminense às 9h30
noite na Arena Barueri, também com 2 vitórias e um empate, assim como o São Paulo. Pelo saldo de gols, o Palmeiras, inclusive, é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Essa partida tem como expectativa a presença de John Arias, que jogava no Fluminense até o ano passado e agora, depois de uma curta temporada na Europa, serve a equipe do Palmeiras e pode fazer o seu primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro justamente contra a sua ex-equipe. O Santos joga apenas na quinta contra o Vasco. No treino desta terça-feira, Neymar e alguns outros jogadores que foram titulares na partida contra o Novo Horizontino foram preservados. O Peixe, eliminado do estadual, não joga no fim de semana. E depois dessa partida de quinta-feira contra o Vasco, ficará praticamente 2 semanas sem partidas oficiais. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Leonardo Dai. São 11h37. Acho que a grande atração hoje é o reencontro, né? Tite, Corinthians, Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro precisando urgentemente da vitória, Carlos Freitas. Jogo ruim pro Corinthians, hein? O Corinthians não deixou uma boa impressão contra a Portuguesa. A maratona de jogos, né? O Corinthians foi o último a entrar de férias e sequer teve pré-temporada, e a partida contra a Portuguesa mostrou muito, né, a dificuldade física do Corinthians, muito em virtude também do jogo contra o Atlético Paranaense, que foi difícil, o gramado sintético em péssima condição, o Corinthians jogou no limite para segurar o resultado. E agora contra um Cruzeiro. Gente, o Cruzeiro não vai ficar na lanterna do Campeonato Brasileiro, dificilmente, isso eu acho pouco provável que aconteça. Jogo duro. Hoje eu acho que, apesar da péssima situação do time celeste, eu coloco o Cruzeiro como favorito. Porque o Corinthians contra a Portuguesa se classificou, foi legal, foi emocionante, mas não jogou bem, né? Não fez um bom jogo. E eu não acredito que essa campanha do Cruzeiro irá permanecer, não. Eu acho que mais cedo ou mais tarde o Cruzeiro pode se recuperar. E se fosse brincar aqui de palpitão, eu apostaria hoje uma coluna 1 do time celeste. Você falou do reencontro de Tite, hoje também tem outro reencontro marcante, né, Júlio? Lá no Arena Barueri, John Arias reencontrando o Fluminense, fez a estreia pelo Palmeiras contra o Capivariano, jogou alguns minutos no último final de semana e agora mais uma vez vai ser opção para o técnico Abel Ferreira que deve colocar o time completo mais uma vez. O Palmeiras, que mesclou no começo da temporada, agora está utilizando o time completo, mesmo porque o Palmeiras é líder do Brasileiro, são apenas 3 jogos, mas quer manter esse bom aproveitamento. E no próximo domingo tem justamente o São Paulo que a gente não falou ainda, mas deve ir com um time um pouco mais alternativo, né? Um misto, né? Exatamente, um misto. Não sei se acerta também, viu? São Paulo pode até chegar à liderança hoje, né? Em caso de vitória, é um jogo difícil fora de casa contra o Coritiba, mas acessível, né? O Coritiba que perdeu a semifinal do Paranaense pro Operário jogando em casa, agora tem... Teremos final alternativa, né? No Paranaense, Londrina, né? Operário e Londrina, cara, a torcida exatamente. Do Operário, você chegou a ver nas redes a torcida do Operário lá no Couto Pereira? Cara, que coisa maravilhosa, sensacional. Lá são 3 andares, né? Sim. Os 3 andares lotados, parecia a torcida do Vasco, do Corinthians, né? O preto e branco, lotado, cara, lindo. Aliás, é o segundo ano, né, que não teremos nenhum representante da capital na final do Paranaense, porque ano passado foi Operário e Maringá. O Operário venceu nos pênaltis e agora é o Londrina que vai buscar o título, né? Então, se não me engano, acho que tanto Coritiba quanto o Atlético que usam, né, o time sub-23, sub-20 e que ficaram fora, mas a pressão também foi forte tanto no Coxa quanto no Atlético por conta dessas eliminações. Mais uma vez, equipes aí do interior brigando pelo título paranaense. E é justamente esse Curitiba que São Paulo enfrenta, né? E São Paulo fica, né, Júlio, Fabião, Lupe, numa sinuca de bico, né? Porque é um jogo, eu acho, também acessível, né? Palpável pro São Paulo conseguir a vitória e, de repente, a liderança do Brasileiro. Porém, o São Paulo é uma equipe que ela necessita de títulos, né? E ultimamente não tem levado vantagem sobre o Palmeiras, é um clássico, é importante também pro São Paulo. Tudo bem que ano passado o Palmeiras não conquistou, mas eu acho que esse jogo pro São Paulo ele tem até um significado maior, né? Porque o São Paulo vive aí uma escassez de títulos, então por isso ele fica, né? O Crespo fica nessa, coloca os titulares, prejudico pro clássico, o que eu faço, né? Só pra gente não falar que não tem reencontro também nesse jogo do São Paulo, tem o reencontro do Maicon. Né? Tem Rafinha também, né? Rafinha? Que ele é o coordenador técnico. O coordenador técnico visita o Couto Pereira. Joga, cara. Sai fora. Não, gente, vocês estão... Os caras vão puxar o narrador que puxou o primeiro gol. O Maicon, o zagueiro. O Maicon, como é que é? É Jason, né? No São Paulo.
God of Zaga, isso aí. Nossa senhora. Ou também foi, como é que fala? Com uma alucinação da torcida de São Paulo também. Totalmente. Que carência, não. Aí é carência. Michael é completamente superestimado. Ele fez o Antônio Carlos, o Ronaldão, hein? Ele fez um jogo contra o Corinthians, ele fez Pô, gol. e a gente tá falando de São Paulo, né? Que historicamente, só eu, Ricardo que Rocha. sou mais novo, vi Breno Miranda, André Dias, Alex louco. Dias, Fábio, me ajuda aí, Lugano, Fabão, Ed Carlos, Alex Silva, André Dias. Citei já. Nossa, cara, São Paulo é uma máquina de zagueiros. Lúcio. Tá louco. Eu vi só o Valber já mata, né? Valber, Ronaldão, Antônio Carlos, Ricardo Rocha. Mas é um momento de carência, né? O São Paulo, quando o Michael veio, Rafael Toló. Vivia um momento muito ruim de títulos também, né? 2015 ele jogou. Jogou aquela semifinal contra o Atlético Nacional, que o São Paulo acabou sendo eliminado. Da Libertadores 2016. Foi doído aquilo lá. É isso, são jogos aí desta quarta-feira envolvendo os times paulistas, né? Lembrando que tem o Bragantino também em campo contra o Atlético Paranaense. O Bragantino joga em casa às 7 horas da noite. E possivelmente o Cauli vai jogar hoje. O Cauli que foi contratado pelo São Paulo. Era um ótimo jogador no Bahia, né, Carlão? Vamos poupar o Danielzinho. O Danielzinho encaixou bem no São Paulo, hein, cara? Ontem a gente tava falando, bom jogador. Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio, o tripé que deu muito certo. O Gustavo Marques, do Bragantino, não entra em campo hoje, hein? Foi punido aí 50%, né, do salário em razão ao ataque machista contra a Daiane Muniz. Vai ter que sair do Brasil esse cara. Eu acho que o Bragantino vai Eu acho que eles vão tentar trabalhar um processo de ressocialização. É isso, uma educação. E acho que é importante. Não é só, tipo, manda embora. Não adianta nada todo mundo também meter a mão na cara do cara. Tem que também mostrar pro cara onde ele errou, entendeu? Ele tem que entender e isso vai servir de exemplo pra gente também. Claro. Tá de fora. Então, acho que esse processo de ressocialização é importante dentro do futebol também. Acho que vai ajudar, inclusive no combate. Então, que o Gustavo Marques e também que as desculpas não tenham sido protocolar, né? Sim. Ele entenda. Que ele realmente entenda. Onde ele atacou e que não cabe mais esse tipo de crítica. Vamos pro intervalo. Na volta, Antônio Lupe vai hablar aqui, explicar se vai ter coletiva a tempo do programa. Eu acho que não. Hein? Vai atrasar. Como sempre, né? Assim, o dia que uma coletiva na Ponte começar no horário, aí sim eu vou me surpreender. Atrasar é mais do mesmo. 11 horas e 44 minutos, voltamos já. Olá, eu sou o Carlão de Freitas e diariamente estou aqui na Rádio CBN, no CBN Esportes, das 11 ao meio-dia e também no Arena, das 4 às 5 da tarde, trazendo as melhores informações para você. Futebol, vôlei, basquete, vários esportes, muitas informações todo dia aqui nos 99.1. E também você pode acompanhar a nossa programação no YouTube aqui da Rádio CBN. Um abraço. E sonhos. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Mais um capítulo da história do vôlei Renata começa a ser escrito nessa quarta-feira com o apoio da sua torcida. No ginásio de Taquaral, às 8 horas da noite, começa o Campeonato Sul-Americano de Clubes para o nosso time Campineiros. Comandados de Horácio Tileu, enfrentam Murano do Chile com transmissão da CBN Campinas. Os finalistas do torneio garantem vaga para o Mundial de 2027. Então hoje vencer é mais do que importante. O Campeonato Sul-Americano é dividido em 3 grupos, 3 times cada. As equipes se enfrentam em turno único dentro da chave. Os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado geral avançam às semifinais, que serão no sábado. Quem avançar na semifinal vai para a grande decisão domingo, dia 1º de março. Cervejaria Campinas. Confiança de verdade. Cerveja de respeito. Beba com moderação. Campinas em ação. Começou a 13ª edição do Fevereiro Violeta, pela superação do analfabetismo em Campinas. Um incentivo para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental retomarem os estudos. Este ano, o tema foca no exercício da cidadania e contará com busca ativa das equipes em bairros, comércios e residências. A abertura oficial aconteceu no dia 9 de fevereiro, na FUMEC Cambará, no TIC
2004. Nos últimos 13 anos, 44 mil alunos já passaram pela EJA em Campinas. Para participar, leve documentos de identidade e comprovante de residência até uma das 5 regionais da FUMEC ou diretamente nas salas de aula. As matrículas ficam abertas o ano todo. Confira os endereços no site fumec.sp.gov.br. É da Prefeitura de Campinas. Campinas vai ser a capital do vôlei durante a última semana de fevereiro. O ginásio do Taquaral vai ser o palco do Campeonato Sul-Americano de Clubes. E o Vôlei Renata estreia quarta-feira, dia 25 de fevereiro, às 8 horas da noite, contra o Murano do Chile. E as emoções do jogo você acompanha aqui na CBN Campinas, com Rafael Pio e Renata Rondini. Sul-Americano de Vôlei é aqui na CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 47 minutos, situação de momento no Majestoso. A Ponte hoje vai apresentar 2 gringos, certo, Antônio Lupe? É isso, Júlio, deixa eu só me posicionar aqui certinho, é isso. 2 gringos, né? Um uruguaio, o Saravia, que estava no Belgrano, se não me engano, da Argentina, formado no Peñarol, e o Palacios, que é um zagueiro colombiano que estava no Bragantino e que chega por empréstimo aqui para a Ponte Preta, né? A Ponte agredindo, né, esse mercado sul-americano. Claro que você vai lembrar de alguns nomes, né? Mas a gente pode lembrar aí do Patrón, né, argentino, que fez parte daquele time que foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Teve também aquele outro zagueiro da Bolívia, né, que todo mundo pedia ele, agora eu esqueci o nome dele. Eu tenho aqui todos os estrangeiros que jogaram pela Ponte, agora são 25. Os 2 primeiros foram uruguaios, né? O Raul Dias, que era zagueiro, e o Cabreira, em 1952. Aí depois voltou com o Riena argentino, 2003, 2011. Frontini, argentino, 2005. Frontini. Julio Rodrigues, uruguaio, meio-campista, 2006. Savoia, argentino, 2009. Savoia jogou no Vila, salvo engano também. Ou Frontini, um dos dois. Frontini. Né? Amigo de Lupe lá. Marquísio, argentino, 2009, Juan 2010. Marquísio. Pablo Escobar, boliviano, 2010. Escobar é mais Lembra mais brasileiro que boliviano. É a cara de Edinho Campos, Pablo Escobar. Narigudo igual. Abraço, Edinho. Renato Gonçalves, chileno, foi mal em 2010. Luiz Ramírez, peruano, aliás, poucos foram bem. Peruano, 2013, Catito Ramírez fez gol em derby. De falta, né, Carlão? Mas foi mal, né? Luiz Advíncula. Fez gol contra o Guarani e contra o Palmeiras só. Luiz Advíncula, o injustiçado, massacrado injustamente. Verdade. Marcou lateral gol em final direito. de Libertadores, né? Não, foi pra trocentas Copas do Mundo aí, o Luiz Advíncula. 2013, Brian Sarmiento, atacante 2013, argentino também. Jorge Mendoza, aqui o Lupo já começa a lembrar, Paraguai, quase. Jorge Mendoza? Eu acho que ele que quase machucou gravemente o Vini Júnior no Ponte do Flamengo pela Copa do Brasil. Cara, ele deu uma entrada. Foi, o Flamengo de amarelo. Criminosa no Vini Júnior. 1-0 pra Ponte. Jorge Mendoza, Paraguai, volante. Jorge. É Jorge ou Jorge? Jorge. Luiz Ali, boliviano, atacante. Luiz Ali. Nossa, você aí gostava do DM, né? Não jogava na Ponte, era sempre convocado pra seleção. Era difícil de entender. O Aaron, de Benin. Nossa, fez o gol em Sorocaba. Isso, fez gol em Sorocaba. Quem adora o Aaron Gatão escalou ele, verdade. Quem adora o Aaron, o Lupe, era o Edu Pinheiro, cara. O Lupe, setorista da Ponte. E o Aaron, o Lupe? O Aaron não era jogador do Monguinha, do Lucas, falecido Lucas Pereira? Não, era o Papapaie, que vai chegar. Boa, verdade. Vai chegar no Papapaie. Monguinha, cara. Aí Facundo Batista, uruguaio, 2019, que disseram que era o novo Cavani. Amigo mas só um adendo, Júlio. Depois você pesquisa aí, o Facundo Batista, ele estava como titular do Racing agora recentemente, viu? Ele, se não me engano, foi finalista. Ele está no Peñarol atualmente, segura Lupe, tá no Peñarol, 4 jogos esse ano. Ano passado ele jogou muito pelo Atlético Nacional da Colômbia. Inclusive Libertadores. Em 2024, Libertadores também pelo Peñarol. Então é Peñarol, confundi com o Racing, é Peñarol.
Então, Facundo Mas Batista, ele tava fazendo 2019. gol aí esse tempo. Ângelo Arauz, ex-Corinthians, chileno, meio-campista. Que é esse mesmo? 2019. Chilena, do Corinthians, estreou no derby. O Arauz jogou no Real Madrid, cara. Acredita nisso? Arauz, agora eu tô tentando lembrar. Como é que pode? Corinthians. Como é que é, Lupe? Jogou não, né? É, Ele passou, foi pra lá, né? né? Mas, pô, Nenhum passou aí. Só Cara, se eu tenho no meu currículo que eu fiquei no Real Madrid 6 meses, velho. Ô, louco. Nossa, o que maravilhoso. tá louco. Ângelo Arauz, 2019. Calma que vai terminar a lista, cara. Vai. Papafaye, Senegal, jogador 2020. de Monguinha, Esse que era, cara. né, do Pô, Lucas Pereira. Saudade de Lucas. Leandro Bárcia, uruguaio, 2022, também com passagem pelo Do futebol esporte, goiano. É. Lá em Goiânia o pessoal não pode nem ver ele, mas tudo bem. Paul Ligeiro, 2023, Amigo de Lupe 2024, também. colombiano. Amigo do Cabela. Luiz Saquim, boliviano, zagueiro, 2024. Pode dar esse aí que transfer eu não tava ban, inclusive, né? Gabriel Risso, argentino, lateral esquerdo. E Vicente Concha, chileno, 2025. Nossa. Agora Sérgio Palacios, Colômbia, segundo colombiano da história da Ponte. Rodrigo Saravia, sexto uruguaio da história da Ponte. Quantos? Não, do total 27? 25, 25. Com os dois de hoje. Ah, com os dois é 25. 25 com os dois de hoje. E vale lembrar que teve o Martinúcio, que foi anunciado em 2016. Ah, verdade. Mas teve Martinúcio, aquele verdade. rolo do exame médico e ele não jogou. Cara, olha só. E teve outro também, você lembra, né? Do atacante que era do Cristaldo. Lembra que a Ponte anunciou e nunca chegou? Palmeiras? Verdade. Churri. É gordinho. Exatamente. Mas cara, a Ponte não se dá bem com o estrangeiro, hein? Não vem torcedor. Rirena, tá? Rirena fez 3 gols no derby, mais nada. Mas tá bom já. Mano. Não, entrou pra história, mas tecnicamente também era um jogador bem abaixo. Cara, de todos aí, você salva o Rirena por esse histórico no derby, ok. Agora, tirando o derby da história do Rirena aqui na Ponte, não contribuiu tanto, né? Eu achei que o Gabriel Risso ia dar um bom lateral esquerdo, assim, porque ele fez um baita Paulista, aquele golaço contra o São Paulo. Depois ele caiu muito de produção, né? Machucou aquele jogo que nós fomos no Canindé, ele foi bem, né? Contra a Portuguesa. O Paulistão dele foi muito bom. Foi muito bom, mas caiu. Cara, nenhum desses daí. O Rirena pelo histórico, né? Fez gol no Guarani, né? É importante e tal. O Ramires fez gol, mas pelo peso dele se esperava mais, né? Ele fez um gol importante também num derby, fez um gol tinha sido contra campeão o brasileiro pelo Corinthians, né? E, nossa, nenhum. Talvez alguns lampejos do Risso, o Rirena pela situação histórica, o Catito também pelo histórico gol também, mas tecnicamente nenhum. Tirando, assim, esses fatores mais emocionais pra torcida da Ponte. O Frontini ficou muito pouco, acho que ele teria sucesso, né? Que ele jogou bem, aí o Santos veio, já levou ele rapidamente. O Julio Rodrigues teve uma boa carreira, né? O Julio Rodrigues, uruguaio, 2006. Depois jogou, acho que no Grêmio. O Marquinhos, ele tem um lance importante quando a Ponte foi campeão do interior em 2009 contra o Barueri lá na Arena. Ele que dá o passe pro Márcio Mexerica. Mas tem sido comum, né, Fábio Chaib, os clubes buscarem esse mercado sul-americano porque em muitas situações são jogadores mais baratos, né? Mas a gente precisa, claro, pontuar aqui que não é só o fato de ser sul-americano, estrangeiro, que vai determinar se o cara vai bem ou não. Acho que tem que ter um critério e a diretoria da Ponte está buscando esse mercado alternativo. Foi motivo de polêmica aqui já também. O Carlão gosta desse debate também. Tem um ouvinte que já mandou a opinião também. A gente sabe que abril, né? São 9 jogadores que podem atuar por cada equipe no futebol brasileiro de fora. E evidentemente tem os jogadores que são um degrau um pouco menor no futebol sul-americano. Não tem só os jogadores bons também que a gente vê nos grandes times. Jogador paraguaio, colombiano pode ser ruim também, né? Argentino, Uruguai pode ser ruim também, como tem os brasileiros ruins, mas acaba sendo até vantajoso para os clubes brasileiros, né? Nessa questão, porque com salários menores, a questão financeira acaba sendo um pouco melhor para contratar esses jogadores que vêm de fora. O custo-benefício acaba sendo parecido com os brasileiros daqui, só que o salário é menor, então essa escolha, né, desses jogadores, eu não concordo muito também com essa proliferação de gringos no futebol brasileiro, mas o mercado está aquecido justamente por isso. A gente sabe que o futebol brasileiro, visto por eles, pelos gringos de fora, é como se fosse uma Europa pra gente, né? Sem dúvida. Já visto essa lista que o Júlio passou, né? Não, mas atualmente, tô falando cada vez maior. Você falou ontem do jogo do Fortaleza, muitos grandes estrangeiros. O Grêmio. Os caras veem o futebol brasileiro, o pessoal da América do Sul, como a gente vê a Europa. Mas o porquê que o Júlio tocou nesse assunto de contratar, né? E você também, Fabião? Porque você traz o jogador pronto, né? Sim. E mais barato, né? Mais barato e de repente ele pode te oferecer coisa boa. Haja vista tem tantos, o melhor jogador do Brasil hoje é estrangeiro, né? O Arrascaeta. Mas
Mas só que eu acho que prejudica um pouco a base, né? Porque ao invés de você lapidar um jogador da base, você vai lá na Argentina, no Uruguai, em qualquer país, você contrata um cara que chega com uma possibilidade, até você não precisa trabalhar tanto. Mas é um assunto polêmico, um assunto que eu gosto também, porque eu acho que acaba refletindo na seleção brasileira. Eu levo muito como exemplo a Inglaterra e a Itália, que abriram, né, pro mercado estrangeiro, e infelizmente em termos de seleção na Copa do Mundo estão devendo. Mas isso é um debate amplo, muito... Quando você disse que o jogador chega pronto, né, Carlão? A gente fala em pronto em termos de categoria de base, de experiência no futebol, mas tem também a questão da adaptação, né? Que também é algo que pesa bastante. Por exemplo, vamos pegar o caso, nem vou pegar do Saravia, que vai ter a primeira oportunidade na ponte no futebol brasileiro, mas vamos pegar o Palácios, que já estava no Red Bull Bragantino. Pô, o Red Bull Bragantino tem uma estrutura, ele joga campeonatos melhores do que a Ponte Preta. E aí a pergunta, por que ele não foi aproveitado lá? Será que ele não se adaptou? E por que na Ponte Preta ele vai ter essa adaptação? Então são perguntas que acredito que até para esses jogadores que serão apresentados aqui daqui a pouquinho, a coletiva atrasou, Júlio, porque o treino está sendo no CT e esticaram um pouquinho, por isso que a coletiva atrasou. Mas assim, eu acho que essa seria uma parte importante por conta do departamento de futebol, né? Falar por que é melhor arriscar em contratar jogadores, mesmo como esse argumento que o Fábio Chave falou que é barato, mas eu acho que a adaptação é o que mais pesa nessa questão do futebol brasileiro para esse sul-americano. E outra, não é fácil, né? Não é fácil a adaptação. Mas se a gente pegar o próprio, a gente tem badalado muito e com razão o Arrascaeta. O Arrascaeta até se firmar no Cruzeiro, ele demorou. Né, uma outra cultura, um outro país. O Arrascaeta vem de uma cidade muito pequena, né? Ele não é de Montevidéu. Então é difícil pro cara. O cara sai do estrangeiro, longe da família, vem aqui pra mostrar, cai num clube de cobrança, né? Por exemplo, chega na Ponte agora, tem que mostrar, a Ponte tá numa situação difícil. E infelizmente no futebol brasileiro a gente não tem tempo, né? A gente cobra o resultado. Então também não é fácil a vida dos caras com relação à adaptação, né? A gente fala mais barato justamente pelo espelho que é o futebol na economia, né? Nossa moeda a gente sabe que é bem mais forte que outros dos vizinhos aqui do nosso continente também, por isso acaba sendo até mais fácil também, não pela qualidade só, mas também pela possibilidade econômica aí também, a nossa moeda, o real mais forte diante de outras moedas sul-americanas. Tem a valorização do jogador ruim também, né? Que a gente já discutiu, inclusive com o Eberlin, numa entrevista que ele nos concedeu. Hoje, para você achar um jogador brasileiro que tem um pouquinho de destaque em Série B, você não paga menos de R$150 mil por mês, né? Difícil futebol. Ontem a gente estava acompanhando na redação os highlights do Saravia, ele empolgou aí os ponte-pretanos da casa. Mas highlights é muito complicado, né? Porque lance bom, né? Tem jogador que não consegue nem fazer highlights, não é assim, mas ele gerou uma certa empolgação. E é um jogador que vem no futebol argentino, no futebol uruguaio. Sim. Então competições como a Série B, né, que são mais físicas, talvez ele consiga... Volantão. E até por ser volante, né? Um volantão, mas com chegada. Acho que é mais um 8 do que um 5. Legal, é então bom. Eu tô curioso pra saber, só que é isso, né? Eu acho que é a questão da comunicação. Ele nunca jogou no Brasil, então provavelmente veio com aquele espanhol bem arrastado, né? Local, que muitas vezes gera dificuldade, mas como diz o Fábio Scheibe, tem a linguagem da bola, que facilita. Com certeza. Passa na pelota, os caras vão entender o que é. Pelotita, capo. Pô. A pelota na rede. Agora a gente eu critiquei aí essa lista, mas tem não com relação à Ponte, mas com relação ao Guarani. Se a gente pegar o Richard Rios, foi um case, né, cara? Alvarinho. A criatividade. O Alvarinho dentro da limitação dele. Acho que o Guarani teve mais sucesso com nos gringos, últimos né? tempos. Eu acho que o Richard Rios é um exemplo. O Richard Rios. Fez a vida do Guarani, né? O caixa do Guarani foi. Você diz highlight, Júlio, é o antigo DVD, né? Desculpe o termo, é o melhores momentos. O Renato Gaúcho não tem highlights, ele tem DVD. DVD, melhores momentos da carreira, perdão. Gente, Carlão de Freitas 3 não tem horas, DVD, tem VHS. 3 horas estaremos de volta aqui com Guarani Castanhal amanhã. Videocassete. Não tem arena hoje, né? Não tem arena, não. Só se fizer um paralelo. Aqui. Não. Vamos com hoje é Bugrão. E amanhã estaremos de volta às 11 horas com CBN Esportes. Um abraço.